Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do KaizenCast, o podcast que ajuda na relação entre pais e filhos. Hoje temos um convidado especial, um homem que equilibra muito bem a vida entre pai e empreendedor. Nosso convidado é engenheiro civil, um verdadeiro batalhador que construiu uma trajetória inspiradora e fundou uma das empresas líderes em energias renováveis no Brasil e no mundo. Vamos conversar hoje com Raul Dantas. E aí, Raul, tudo bom? Tudo bem, Vitor? Como é que vai? Prazer imenso estar aqui com vocês. Show de bola. Raul, vamos começar primeiro aqui entendendo um pouquinho mais sobre você, sobre sua trajetória e acho que até também falando não como podcast, mas é uma coisa que eu gosto muito de escutar da trajetória das pessoas que eu respeito. E fala um pouquinho da sua construção como estudante e depois, assim, o que te fez querer fazer engenharia, fala um pouco do contexto pré-universidade, e aí depois eu pergunto um pouco mais sobre a universidade. Bem, não é uma história muito sexy, não, porque é uma história de muita luta, muita batalha, muita resiliência, e enfim, mas primeiramente me apresentando, meu nome é Raul Dantas, eu sou engenheiro civil de formação, formado aqui na UFRN, fiz a minha escola secundária no Marista. Antes eu estudei em outras escolas, porque terminamos, nossa família viajou, moramos em Brasília, e desde a sexta série do primeiro grau, na época, como a gente chamava, eu estudo no Marista até o pré. E a gente está falando de um cenário completamente diferente do que é hoje, em termos de opções de universidades, possibilidades sociais e financeiras para alcançar o que hoje o mercado oferece, de opções de muitas coisas, né? Então, eu terminei aqui em Natal, no Marista, apliquei o vestibular para engenharia civil. Você botou só para cá? Só para cá. Eu fiz um outro vestibular, mas na época os vestibulares aconteciam todos no mesmo dia, no Brasil inteiro. Na época era o início das universidades particulares em Natal, então tampouco tinha o curso que eu desejava. E então eu optei pela UFRN e, enfim. Mas você já sabia que queria civil? Ou eu transitei ali do meio eu só fui decidir isso bem próximo ao final do terceiro ano. Minha família era uma família prioritariamente de médicos. Eu tinha muitos primos e tios médicos. Meu pai é economista. Mas eu tenho um primo e um tio que era engenheiro civil e eles me inspiravam muito. Eu achava a trajetória deles muito bacana. Sempre fui um pouco apegado a ciências exatas. Já era bom em matemática no colégio, já? Eu sempre fui um aluno mediano, mas que tinha um interesse... Mediano que tira acima de 9, né? Mas que tinha um interesse maior sobre essas áreas. Gostava de estudar, gostava de entender um pouco do universo. Isso me ligava um pouco à física. E, enfim. Mas a gente está falando aí de uma época pré-internet, né? A internet no Brasil chegou em 88, foi o ano do meu pré. Entendi. Então, assim... Era estudar livros, era ir para a biblioteca, era estudar na Bassa, na Detola Russa, que eu acho que vocês nem sabem o que é que significa, mas eram enciclopédias que ficavam na estante da casa da gente. E ali era a única fonte de pesquisa real. Não tínhamos acesso a livros internacionais, com raríssimas exceções. E na época, eu tinha um tio médico que era pesquisador, muito pesquisador, ele era um bioquímico muito bacana, e eu ia para a casa dele e ficava encantado com a ciência no qual ele se imergia. E aquilo era muito inspirador para mim. Entendi. Da mesma forma, ainda no pré, eu vendo meu tio e meu primo, que já eram estudantes de engenharia, eu ficava lá na biblioteca da casa deles, olhando os livros deles e achava aquilo fascinante, né? E aquilo me fez ir para a engenharia. Eu confesso que eu não titubeei, assim, eu não tinha muita opção na minha cabeça de essa que seria a carreira a seguir. Eu particularmente sabia que eu não queria medicina. Isso era a minha única certeza. Minha mãe é médica e eu olhava assim e falava, meu Deus do céu, trabalha tanto, né? Terminou, jokes on me, né? Terminou que eu descobri que todo mundo tem que trabalhar muito e não tem muito para onde correr, independente da área que escolhe. Mas eu tinha dúvida entre direito e engenharia, sendo que
Eu só tinha dúvida entre direito porque eu gostava das aulas de humanas e linguagens e tudo mais, mas eu odiava estudar aquilo. Quando eu sentava para estudar mesmo, eu gostava de fazer exercício em matemática, não do resto. Eu transitei aí entre as engenharias, mas na época também o mercado era totalmente diferente desse de hoje, e o mercado mais amplo, as possibilidades mais amplas eram na engenharia civil, porque a engenharia elétrica na época era muito limitado aos serviços das concessionárias e distribuidoras. A engenharia mecânica de você... Já era muito difícil naquela época, engenharia elétrica? Porque quando eu entrei, todo mundo falava que engenharia elétrica era mais difícil. Bem, entrar em engenharia elétrica eu acho que era talvez até mais fácil do que entrar em engenharia civil, com certeza mas o conteúdo da Universidade de Engenharia Elétrica sempre foi um pouco mais apegado a cálculo, a uma ciência básica, né? Uhum. E tanto que no final, ao fim do curso, eu pensei também em dar continuidade e fazer engenharia elétrica, até porque eu cursei grande parte do curso nas disciplinas dadas para engenharia elétrica, porque eu criei um grupo de amigos que a gente estudava pra caramba. Você botou no nível hard aí a engenharia civil, né? Por um caso, E aí, no final, eu terminei fazendo uma pós-graduação curta na parte de energia, vinculada à engenharia civil. Então, assim, a minha trajetória ela foi muito mais apegada, não à construção civil tradicional, de construção mesmo, mas muito mais a projetos e consultoria de uma forma geral. Então, terminou que eu tive que ampliar muito os conhecimentos, além da engenharia civil, das matérias da engenharia civil, para poder fazer o que eu faço. Que na vida real, se você quer resolver qualquer problema, não adianta você saber só de uma coisa, né? Você tem que ter uma visão interdisciplinar aí. Sem dúvida nenhuma. É extremamente importante isso daí. Então, basicamente, terminou o ensino médio, entrou em contato ali com a parte de biologia, de química, de matemática de maneira mais aprofundada, e já decidiu ali que queria fazer engenharia. E dentro do curso, como é que foi? Bem, o curso não é um curso fácil, né? Você é testemunho disso, né? E eu tive logo uma primeira frustração, logo na primeira, eu me lembro muito bem, na minha primeira nota, né? Eu era um aluno que tirava notas razoáveis e a minha primeira nota foi um 2,5. E aquilo ali foi um grande game changer na minha vida, porque eu disse, caramba, então eu não estou estudando o necessário para viver essa história aqui, né? E minha segunda nota foi um 4. Né? Aí você 2,5. Se matou de estudar e veio 4. Ou eu tô no canto errado, ou tô fazendo da maneira errada, né? E aí, não sei nem se foi um exame de consciência, mas eu tive a certeza que eu estava fazendo da maneira errada. Então, eu realmente comecei a me dedicar ao curso, a estudar muito, né? E eu via que isso tinha resultado muito prático, porque os colegas que não estudavam iam ficando um pouco atrás assim, nas disciplinas. E aí também casou que eu comecei a trabalhar muito cedo, por necessidade, né? E aí minha vida virou uma loucura, assim. Ou eu estava na aula, ou estava estudando, ou estava trabalhando. Você começou a trabalhar fazendo o quê? Eu não falei no dormir, né? Eu dormi muito pouco para poder encaixar tudo isso. E também tive uma decisão de me formar o mais rápido possível. Então eu incrementava muito minha grade de disciplinas para poder acabar o mais rápido possível e conseguir, visando já trabalhar com mais seriedade, com mais profissionalismo, eu terminei acabando a faculdade em 4 anos. E isso não influenciou na qualidade com que você fazia as matérias? Tipo... Bem, eu tive que me esforçar bastante e assim, eu entrei no mindset do curso. Então assim, eu nunca me abstraí do meu objetivo. Então, quando eu botei na cabeça que eu tinha que aprender aquilo, que eu tinha que passar nas matérias para poder para vencer os pré-requisitos das próximas, eu levei a sério entender de disciplinas de cálculo, de matemática e de engenharia para poder concluir mais cedo. Eu não sublimei, assim, em momento algum na faculdade para poder acabar um pouco mais cedo e entrar no mercado de trabalho o mais breve possível. Se a gente pudesse fazer um download dessa mentalidade aí para os meninos de hoje, hein? Ficaria com a quantidade de acesso. Não, porque uma coisa que me chama a atenção do que você falou é a questão do acesso também, né? Tipo, a gente não tinha acesso a super livros, a videoaula, a internet, a nada. E aí o cara tem que ir no esforço, na raça mesmo, né? Era mais ou menos assim. E uma coisa que, sim, muita gente fala, se eu tivesse minha cabeça de agora, eu tivesse 18 anos, ou fosse mais novo, tudo mais, a gente percebe o quanto de potencial, assim, a geração
atual tem nas mãos para fazer acontecer, porque você tem acesso a tudo. Eu lembro que quando a gente estava conversando, você falou da história de como você começou a interagir com o AutoCAD. Como é que foi isso aí? Me relembra aí. Pois é, essa é uma história muito engraçada na minha vida, assim, que mudou a minha carreira, porque você entra na faculdade de engenharia civil, pelo menos naquele universo de ser um construtor, né? De edificar. E aí eu ganhei uma primeira grana trabalhando e tinha lá um bom dinheiro na mão, à época, né? Era pouco, mas eu tinha entre comprar um carro ou outra coisa, né? E eu preferi comprar um computador a comprar um carro. E tem uma história super engraçada atrás da compra desse computador, onde eu mandei dinheiro dentro de um envelope para uma empresa em São Paulo e blá, blá, blá e tal. E achando que já tinha sido roubado, que o cara ia desaparecer, que eu vi essa venda no anúncio de um jornal, na Folha de São Paulo, e só vinha uma vez por semana em Natal, que era na quarta-feira, que saía o caderno de informática. O cara um dia me liga para minha casa, um telefone fixo, não existia celular, e perguntou: meu filho, você está comprando esse computador por quê, né? Eu disse: não, sou estudante de engenharia e acho que o caminho é ter um computador, tal. E aí ele: tá bom, vou aqui instalar alguns programas para você. Ah, beleza. Quando chegou, tinha um Lotus 123, que foi o promissor do Excel, um WordPerfect, que era o promissor do Word, e o AutoCAD. E aí, aquilo ali, eu comecei a tentar, não existia mouse, tela preta e branca, e eu comecei a estudar aquilo, entender aquela coisa, importei alguns livros, e isso me transformou primeiro num desenhista, que foi um dos meus primeiros trabalhos. Eu fui ser desenhista mesmo de uma empresa que depois eu me tornei sócio, e eu entendi o universo de projetos. Então, porque começou a mexer no AutoCAD essa confluência dos astros aí me fez uma pessoa que desejou ser um projetista de engenharia. Então, legal. Foi um acaso ou um projeto de Deus para mim, como queiram entender. Entendi. E aí, você começou a trabalhar com um projeto, foi se desenvolvendo nessa área e, eventualmente, migrou para a parte de projeto de instalações. Instalações de energia renovável. Não, inicialmente não. Inicialmente, logo que me formei, até para poder prestar serviço, eu abri uma empresa, que foi minha primeira empresa. A data de abertura dela é até antes de eu me formar, poucos dias antes de eu me formar. Então, é uma empresa que já vive 30 e bons anos. Eu me formei em 92. E a área engenharia foi a empresa que eu criei para ser projetista do setor de imobiliário. Sim. Então, eu fazia projeto e faço ainda. Essa empresa ainda existe, é uma das grandes atividades que eu exerço. Projetos para prédios, hospitais, escolas, hotéis, enfim. Tem uma história bem bacana nesse setor. Um número significante de prédios aqui do nosso entorno feito pela nossa Foi projetado pela sua empresa. E somente em 2010 que o mercado das renováveis começou a eclodir aqui no Brasil. Através de um amigo comum, eu conheci uns espanhóis que hoje são meus sócios, e a gente abriu a Sólida Energias Renováveis, que é uma empresa também de projetos, mas focada para o setor das energias renováveis, né? Então, eu quero, sei lá, montar um parque eólico, e aí eu contrato você para me dizer um pouco do projeto para poder executar isso? Isso, a Sólida é uma empresa exatamente focada em toda a empresa que tem nós atingimos todas as disciplinas das energias renováveis, eólicos, fotovoltaica, biomassa e infraestrutura elétrica e tudo mais, desde projetos muito pequenos até projetos bem grandes. A gente tem um portfólio bem significativo hoje no Brasil e atuamos também em vários outros países. Qual a porcentagem de projetos fotovoltaicos já instalados no Brasil? Temos nossas digitais em aproximadamente 60% dos projetos do Brasil. É forte, viu? É isso. Esse é um dos meus grandes orgulhos, porque eu tenho uma equipe maravilhosa de engenheiros. São pessoas muito, muito capazes. Assim, isso é a grande razão da minha vida, tirando a familiar, evidente. Mas profissional é a gente ter construído um time de pessoas brilhantes, assim. E o que me estimula mais, assim, a investir nisso é que a grande maioria dos muitos garotos que chegam lá, e alguns maduros também... Alguns estudaram até comigo, né? Alguns estudaram com você, assim, né? E muitos, hoje, alguns foram meus estagiários lá no início, hoje são diretores da empresa, e todos eles têm essa visão
de estudar muito, de levar a sério o conteúdo técnico, a ciência por trás de tudo isso, né? Nós não somos apegados a TikTok, nós não somos apegados a Instagram, não somos apegados a Facebook, nós somos apegados à ciência básica na essência. Isso nos faz produzirmos um material bem consistente. Legal. Que trouxe reconhecimento para a nossa empresa. E, assim, pulando logo até Pô, se você tirou tudo isso aí do papel, junto com a equipe, óbvio, né? Ninguém faz nada sozinho. Com certeza. Mas como é que é rodar tudo isso e, de maneira paralela, não deixar sua vida pessoal cair por terra, digamos assim, né? Porque, pô, você tem o quê? 2 filhos, é isso? Eu tenho 5 filhos. 5 filhos? 2 naturais, os 3 do coração, minhas enteadas. Então, somos uma família de eu, minha esposa e 5 filhos. Entendi. E como é que foi esse processo aí? Primeiro, você tinha comentado comigo um tempo atrás que você saiu de uma casa com 2 homens e foi para uma casa com 4 mulheres, né? Exatamente, como é que foi esse processo aí, essa transição? Não foi fácil, né? Assim, o modus operandi era um e virou para outro, mas é tanto amor envolvido que tudo se transformou. Então, assim, hoje somos uma família muito bacana, todos se amam verdadeiramente, se dão super bem, e a gente está aí construindo uma longa história e todo mundo se ajudando. A minha enteada já se forma agora, a mais velha já se forma agora no meio do ano, está no último ano já. Meu filho forma em quê? Forma em odontologia. Aqui na UFRN. Meu filho, Pedro, o mais velho, está morando em São Paulo, está fazendo ADM na FGV, também está com uma carreira muito bacana. Meu segundo filho está fazendo pré-vestibular agora, aluno Kaizen também, está super satisfeito, né? Show. Então, porque assim, quando eu me coloco no seu lugar, eu acho que uma coisa muito difícil que eu vejo que você consegue tirar do papel é não deixar de lado a vida pessoal à medida que você consegue conquistar muito na parte profissional, mas a vida pessoal, ela continua andando bem, assim. Então, eu queria entender, por exemplo, como é que você concilia a parte de paternidade de 5 filhos, o que você está comentando. Então, assim, como é que você passa para eles, assim, poxa, quais são os valores que você acredita, que você aprendeu durante a sua jornada, tanto com a sua própria família, quanto aprendeu sozinho, com tentativa e erro. O que você acha que é mais importante a gente deixar claro para os nossos filhos? Tipo, olha, isso aqui é o caminho, para aqui que a gente tem que ir. Como é que você executa isso, sabe? Legal. Bem, nem sempre foi do mesmo jeito, né? Claro. Houveram momentos muito fáceis, momentos muito difíceis, momentos de equilíbrio. E as dificuldades vão ficar vindo aí o tempo todo, vão aparecer cada dia, vai aparecer o capítulo da vida que lhe pertence, né? O início é duro, lá atrás tem que trabalhar muito, né? A escolha de ser um empresário, a escolha de ser um empreendedor, ela é dura. Ela não é romântica. Sim. Né? Ela exige muitíssimo esforço, muita abnegação e exige também ter certa inteligência para poder que isso dê certo. Sim. Então, teve filme de terror no meio, né? Também teve muito filme de comédia, onde todos ríamos da desgraça e achando bacana que aquilo fazia parte da vida. Mas uma coisa assim, e talvez com uma certa maturidade, olhar para trás me permite dizer isso, é que eu nunca saí de casa para me esforçar, para sofrer, por mais que eu trabalhasse 10, 12, 14 horas, ou até mesmo virar uma noite para entregar um trabalho, porque aquilo sempre foi muito enriquecedor para mim. Então, eu sempre tive a certeza do que o que eu faço todos os dias é um trabalho muito bacana para mim, para minha família e para a sociedade como um todo, né? Então, se eu estou fazendo... Eu brinco, eu converso às vezes com meus parceiros de trabalho, eu digo, olha, a gente não está fazendo um projeto de um prédio, a gente está fazendo um projeto de um lar. Então, a gente tem que se esforçar ao máximo para que essa pessoa tenha uma vida plena, tenha uma vida legal e que a gente tenha a nossa contribuição para isso. Suas digitais, né? Nossas digitais. Quando a gente está fazendo um projeto de energias renováveis, a gente está olhando num aspecto muito mais amplo. A gente está fazendo um projeto que é super difícil, super complexo, e ao mesmo tempo estamos lá colocando nossa contribuição para a sociedade e para a humanidade. E essa linha de raciocínio, ela é tão importante, ela é muito enriquecedora
pra todo mundo. Tipo assim, o fato de você pensar assim faz com que a minha vida seja melhor eu tenho um compromisso social, digamos assim, de ter que pensar assim também para que eu possa contribuir na sua vida e desse jeito todo mundo a sociedade como um todo vá crescendo, né? Isso é uma mentalidade muito importante. Mas como é que a gente vincula isso com o crescimento dos nossos filhos, sabe? Isso é uma coisa interessante que eu gostaria de entender mais. Tipo, beleza, você tem essa mentalidade. Como que a gente faz no dia a dia para que os nossos filhos, eles andem nesse caminho também? Porque, poxa, eu já falei em outros episódios aqui, eu sou um defensor dessa geração. No geral, a geração atual, eu acredito que ninguém aqui cresceu num ambiente onde tem tanta informação boa, mas também tanta distração, tanta vida social ali em cima da gente, enfim. A gente, quando tinha a idade deles, a gente não era tão ocupado, digamos assim, a gente não tinha tanta coisa para fazer no geral. Então, eu acho que eles não têm uma vida simples. No final das contas, nenhuma geração teve uma vida fácil, obviamente. Cada um né? no seu tempo. Cada um com as suas dificuldades. Mas o que eu vejo hoje, num sentido negativo dessa geração, entre muitas aspas, a gente tem uma hiperindividualidade, ao mesmo tempo que a gente tem um imediatismo. Nada do que você contou até agora da sua história aí tem a ver com hiperindividualidade, nem o imediatismo. Como que a gente, dado que os nossos filhos estarão nesse contexto, como é que a gente garante que eles sigam um caminho mais sábio, digamos assim? Tá. Bem, primeiro pegando o ponto quanto à convivência, é evidente que talvez até em grande parte da minha vida, junto aos meus filhos, a criação deles, eu fui ausente. Uhum. Mas o que é ser ausente? Né? O ser ausente é fisicamente, e aí você, para trabalhar muito, você tem que estar ausente, a não ser que você esteja home office o tempo todo e que eles façam homeschooling também, e aí você vai estar ali a alguns metros de distância. Uhum. Mas, na essência da paternidade, o estar ausente não tem nada a ver com distância. Uhum. Tem a ver com cuidado, com carinho, com amor, com referência, com ensinamento, com uma palavra basta, com um olhar é suficiente, né? Com estar junto na hora correta. Então, isso é que eu acho que é muito positivo para a criação dos filhos. Uhum. Se fosse assim, ninguém poderia trabalhar fora, em outro estado, ou o filho não poderia estudar fora porque ele estava ausente de você e isso aí ia deixar uma lacuna que iria ser irreparável. Uhum. Então, assim, é não misturar as coisas. Então, eu quero acreditar, né, e meus filhos vão escutar esse podcast, eu não sei qual vai ser a opinião deles, mas que eu sempre fui muito presente em todos os momentos da vida dele, Uhum. né? E da menor à maior. E não aquela, eu deixo meus filhos todos os dias na escola às 6 da manhã. Massa, isso é sensacional. Eu até faço ou fazia e faço eventualmente, mas isso tem um significado relativo em relação a como você se porta diante do seu filho, o que você transmite para ele, qual a segurança que ele tem em você estar distante. Uhum. Porque ele estar perto é muito fácil. Está perto, você dá a mão e puxa. Por estar distante, é ele ter a certeza que eu ensinei para ele como se resolver, mesmo eu estando distante. E o que é que, assim, tem algum caso que você acha, assim, que você poderia compartilhar com a gente? Por um momento, você pensa assim, aqui eu tive uma atuação que foi importante para passar o que eu acredito ou os valores que eu tenho para o meu filho. Eu acho assim, primeiro o exemplo, né? O Com exemplo certeza. de uma forma geral. Então, eles enxergam o meu esforço Uhum. e eles viram o resultado. E eu não estou falando de resultado financeiro, isso não tem nenhum valor no contexto geral. Estou falando no resultado de hoje sermos o que somos. Uhum. E eles dizem, poxa, esse caminho é legal, né? Eles verem que eu não descanso, mas não é do descansar no sentido de repousar. É que eu continuo lutando sempre por eles, a minha essência da minha vida é eles. E, cara, o mundo me dá de volta
é n elevado ao logaritmo, sabe? Assim, é uma coisa exponencial. A satisfação que quando eu vejo eles sendo tocados pela maneira como eu ajo nas coisas, pela educação que eu tento dar a eles, que isso é contínuo, né? Assim, a educação, ela não para quando você acaba o pré-vestibular, ou a universidade, depois a pós-graduação, que seja. É uma relação eterna. É o maior long life learning que você pode existir, é o da educação do pai. Né? É quando a gente vê o nosso avôzinho velhinho ali dizendo uma palavra sábia e diz, caramba, isso é o que vale, né? Aquele cara que era nosso tio, avô da roça, que fala uma palavra que lhe toca e você diz, nunca ninguém me ensinou isso. Aí vem essa pessoa e diz isso aqui que pode mudar a minha vida. Essa é a sacada. E aí, escalando um pouco para a segunda parte da sua pergunta, sobre a história da informação, né? A informação vem de todos os lados. E de uma forma absurda, assim. É muita informação, é um oceano de informações com um palmo de profundidade. Por que as pessoas não leem? Por que as pessoas não veem um filme? Porque elas foram treinadas para ver um filme de 13 segundos, de 10 segundos, de 8 segundos. Isso é uma questão condicional. É a musculação do cérebro. E aí acaba que você não tem como não desenvolver um imediatismo, né? Se você não já tinha uma predisposição a isso, você acaba desenvolvendo. Por isso que eu digo, quando eu defendo essa geração, eu falo muito numa perspectiva de eu lembro quando começou a parte do celular, que atrapalhou o meu desempenho na faculdade. Sim. Imagina você, um adolescente, uma pessoa ali uma pré-adolescente do 7º, 8º, 9º ano, tendo que se desenvolver a sua personalidade, e ainda assim você tem tanto ruído durante o processo. Isso quer dizer que a atuação da família, você ter uma pessoa mais velha, digamos assim, uma pessoa que você respeita, uma pessoa que pode ser alguém que vai lhe guiar durante esse processo, faz com que você separe o que é informação e o que é ruído, e aí você consiga desenvolver a sua personalidade de um jeito mais... assertivo. De um jeito mais assertivo. Como eu falei, separando informação de ruído. E eu acho que dá só desenvolver a sua personalidade da melhor maneira, né? Do jeito onde você esteja colocando expressão sua e não do que é, tipo, eu tô condicionado a isso aqui por causa do ambiente meramente. E, assim, o que é que você diria que, por exemplo, o que é que ser pai tá te ensinando ao longo dos últimos anos aí sobre a vida, sobre essa geração? Bem, em relação ao que é que essa geração tá me ensinando, eu sou um crítico muito ferrenho, mas que tampouco vou colocar minha verve aqui, porque não é o caso, né? Mas, assim, como falo, tá criando uma geração de pessoas pouco conhecedoras de tudo o que o universo nos dá. E como é que a gente pode atuar para na educação, virar esse jogo? Quando... Às vezes a gente escuta alguns podcasts, é sempre no final, não sei nem se aqui vai ter ou não vai ter, mas tem assim, vamos fazer aqui um ping-pong, né? Ele faz, o que é que você resolveria se você fosse um super-homem, né? Aí alguns dizem a saúde, outro acabar com a guerra, outro a fome no mundo, tal. Não tem outra palavra que não resuma tudo isso que é educação, né? Porque se você tem educação, você não adoece porque você se educou a se alimentar bem, a se tratar do seu corpo, da sua mente e tudo. Se você tem educação, você vai ter uma vida profissional mais frutífera. Se você tem educação, você não joga o lixo na rua, em nenhuma hipótese, que isso aí vai afetar toda a sociedade de uma forma geral. Então, a educação ela é a base de tudo, né? E qual educação? Então, eu acredito que essa geração tem me ensinado que, inclusive, eu devo estudar mais para poder virar referência. Sim. Né? Isso eu tento fazer em casa, mostrando aos meus filhos, né?
que temos que ler profundamente, temos que entender das coisas profundamente, da forma mais ampla possível, não focada somente naquilo que lhe agrada, abstrair um pouco do que é fútil. Eu acho que força a gente a perceber o quão importante é, como eu falei mais cedo, separar ruído de informação. Porque se você... Isso eu tenho inúmeros exemplos disso aqui, de um aluno que está lá... só uma coisa, de vez em quando eu vou falar para a câmera, fica meio estranho. Só para... Isso eu tenho inúmeros exemplos de um aluno meu tá estudando ali 30 minutos. Aí no intervalo dele, entre uma sessão de estudo e outro, o cara vai lá, pega o celular, mexe no TikTok, assistiu. Mesmo que ele passe 5 minutos no celular, ele vai ver pelo menos ali 20 vídeos. Então, tipo assim, se você pensar bem, como os vídeos são muito curtos, né? É muita informação, a sua cabeça ela não tá descansando de verdade. Então, aquele parágrafo que você leu, ou aquela questão que você fez, na sua cabeça, ela tem o mesmo grau de relevância daquele vídeo que você assistiu no seu intervalo. Então, o que acontece? Se você estudou e você entrou em contato com 5, 8 informações novas que tinham ali naquela videoaula ou naquele livro, e você para no seu descanso, você aumenta esse volume para mais 20 vídeos, mais 20 informações, a sua cabeça não vai separar muito bem o que é relevante para o longo prazo e o que não é relevante para o longo prazo. E é o que acontece. A sua memória é muito prejudicada. Então, se hoje a gente tem uma geração mais imediatista, puxando um pouco para a coisa da educação que você falou, isso tem a ver com o quê? Qual o impacto negativo que isso pode causar na educação? A nossa memória de médio prazo, às vezes eu estudo uma coisa hoje, eu até consigo fazer uma prova amanhã, mas daqui 3 meses eu não lembro. Não sabe mais nada. Eu entendo que o professor explicou para mim na minha frente, eu chego em casa e não consigo fazer uma questão. Então, assim, isso na parte, digamos assim, de alunos que não têm um rendimento muito bom. E quando eu falo de alunos que ainda assim têm um rendimento muito bom, eles são prejudicados quando você pensa em a ansiedade. Eu tenho prova amanhã, mas eu não consigo parar de estudar antes de meia-noite, de 1 da manhã. Assim, você pensar isso em uma prova, em 2 provas, tranquilo. Mas imagina isso antes de um Enem. É tipo assim, um volume de informação que você não consegue estudar no dia anterior. Então, o que acontece? Eu sou um aluno muito bom, me condicionei a toda a prova ficar estudando até tarde. E aí, eu até vou bem na prova, no dia seguinte, apesar de que isso prejudica meu sono no outro dia, me prejudica minha rotina de estudo no outro período, enfim, em todo o resto. Mas aí, chegou perto do Enem, o que é que eu vou fazer? Esse aluno, ele perde muito rendimento. Tem incontáveis alunos que tiravam notas muito boas no colégio, chegavam na hora do Enem, não conseguia desempenhar o que deveria desempenhar. Por quê? Porque se condicionou a estudar de uma maneira imediatista e ansiogênica. E aí, isso não ajuda em nada o comportamento de longo prazo do aluno. Perfeito. E aí, quando eu conversa com pais e mães, é muito... Assim, é um pouco angustiante você ver que o seu filho tá meio que repetindo um padrão que você sabe que vai ser negativo pro futuro dele, porque você profissionalmente viu que aquilo é importante. É difícil. Assim, essa abordagem com os filhos, ela é bem difícil, né? Porque é um contra todos, né? É uma guerra de titãs. E assim, vamos fazer uma analogia com exercício físico, que é muito fácil de compreender, né? Uhum. Você só emagrece se fizer muito exercício, você só fica forte e tem tônus muscular se fizer muito exercício, se você aumentar o peso, fizer o exercício adequado. Caso contrário, você vai passar uma vida no mesmo exercício e não vai ser incapaz de pegar uma sacola de supermercado porque ela pesa um pouco mais do que você foi condicionado. Você sabia, um dado bem aleatório aqui, você sabia que não ter músculos nas pernas matou mais do que a pessoa ter fumado por vários anos na vida? Já pensou? Porque queda é um dos principais motivos da morte quando a pessoa é velha. Né? Enfim. Pois é. Então, assim, fazendo a relação com a mente humana, né? Uhum. E aí eu puxo um parágrafo aqui que, assim,
Um parágrafo, não, um parêntese. Sempre as pessoas me perguntam assim, Raul, para que se viu toda aquela matemática, toda aquela física que vocês engenheiros estudaram lá? Isso é a pergunta mais brilhante que pode existir. Se viu para treinar meu cérebro para um momento seguinte do curso. Fazer coisas difíceis. Fazer coisas difíceis. Exatamente. A assumir essa condição que você vai ser provado depois. A medicina, idem. Você vai estudar lá biologia, citologia, as matérias básicas da ciência humana, para depois aplicar as especializações. Uhum. Né? Pega... Todas as áreas do conhecimento dá Todas são assim. Você tem as matérias básicas e as matérias específicas. Dado isso, os jovens estão sendo treinados a estudar poucas coisas de forma curta e de forma que evaporam. Sim. Então, na hora de estudar um conteúdo mais relevante, eles não foram treinados para isso. E aí, sem nenhum conhecimento de causa, me perdoe aos especialistas, mas uma observação minha e compartilhada com outros casais e pais, amigos e tudo mais, a gente escuta muito, né? Porque meu filho tem déficit de atenção. E aí tem a siglazinha lá que induz a uma deficiência e tem que tomar remédio e tudo aquilo. Gente, me perdoem, mas a grande maioria disso não é patológico, é treinamento. Ele foi treinado para só ver filmes de 10 segundos. Como é que você quer que ele abra um livro de 300 páginas e leia? Não vai. E a vida é isso. A vida é um livro grande pra caramba, com muitos capítulos, interminável. Né? E assim, super interdisciplinar. Total, se você não entendeu a base das coisas e como você pode correlacionar uma coisa com outra, você não resolve nenhum problema prático, né? Se você não aprender essas matérias, vai dar errado. Eu acho engraçado porque você dá errado. Comentou sobre a questão para que eu vou usar matemática ou física na minha vida, ou esse tipo de coisa. Muitos alunos perguntam, para que eu tenho que aprender história? Para que eu tenho que aprender matemática em si? Eu nunca vou usar Bhaskara. Eu não preciso saber o que aconteceu no Segundo Reinado. Eu não preciso... Enfim. E aí eu correlaciono muito quando eu era adolescente, assim. Eu tentei criar uma brincadeira comigo de que era o seguinte: eu estou estudando para ficar mais inteligente. Não é porque eu preciso saber de Bhaskara, não é porque eu preciso decorar isso daqui. Não, é porque eu preciso, igual uma academia, eu preciso treinar a minha capacidade intelectiva e isso não vai acontecer da noite para o dia. Então, quando você mistura a vida real, ela não é de curto prazo. Não. Né? Tipo, nada. Você não construiu uma empresa da noite para o dia, nem você decidiu ter uma empresa da noite para o dia. Antes de você ter uma empresa grande, você teve experiências profissionais. Antes de você ter experiências profissionais, você foi um estudante esforçado e esse esforço ele serviu para cada coisa durante a sua trajetória. Então, assim, a pergunta principal é: como pai, como é que a gente facilita esse aprendizado para o nosso filho? Que você falou, é uma briga de um contra todos ali. Como é que a gente passa para os nossos filhos os valores de esforço, de não ser imediatista, de que as coisas são construídas com solidez e não de maneira rasa? Como é que a gente passa isso? Além do exemplo, obviamente, que você já falou, né? Mas, assim, como é que você acredita que a gente pode facilitar esse processo para os nossos filhos? Bem, a vida paterna e de casa, ela não é uma dinâmica muito grande. Então, você não tem o tempo, a não ser quando o jovem é muito jovem, aí tampouco naquela época ele vai assimilar tanta coisa um pouco mais profunda, mas primeiro criando a confiança. É você imprimir aos filhos de que você está tentando propor o melhor possível. Né? O dar exemplos nem se fala. Se você está lá numa conduta pouco cartesiana, ele vai entender que aquilo pode vir a ser o correto, o que vai trazer danos para ele, né? E muito diálogo, muita conversa, propor o melhor possível, dependendo das condições, propor situações onde ele abra os olhos. Então, você lembra de alguma conversa específica, de alguma coisa que você teve que puxar aqui para o canto, conversar, meu filho, é assim, não assado?
Não, isso é uma constante. Isso Uhum. deve ser uma constante. Porque se você for esperar de marcar uma hora com seu filho para poder dar uma aula para ele, isso não vai funcionar. Uhum. Até porque você não sabe se naquele momento ele está predisposto a receber aquilo. Então, assim, o pai tem que ter muita inteligência para falar a coisa certa na hora certa, brigar na hora certa, para poder não causar conflitos. E hoje existe um mimimi imenso dentro da sua casa, que se você falar alguma coisa, o filho pode se sentir ofendido. E as comparações, mas o pai de fulano trata daquela forma, o pai trata daquela... E isso, quer queira, quer não, há influência na formação como um todo, né? Assim, e tem uma música do Zé Ramalho que eu acho sensacional, que ela diz bem assim, né? Se fosse múdio, todo mundo tinha, se fosse perto, todo mundo ia, se fosse raso, ninguém se afogava. Uhum. Caramba, essa música é brilhante, chama Filhos do Câncer. Porque ela diz tudo como a vida é. E as pessoas insistem em não aceitar isso. Uhum. Porque criaram um padrão, um status quo de muita facilidade. Então, eu quero saber disso agora. Em Uhum. 10 segundos, acha que está sabendo. Mas não Né? tá sabendo de verdade, né? Não está É por fazendo isso de que aí verdade, não depois... está sabendo nada. É por isso que aí depois Até vai porque- pra fazer uma prova, aí fica assim, eu sabia, mas deu branco. Não sei o que, não é. Eu estudei tanto, mas errei mesmo assim. Não é, porque falta profundidade. Na pedagogia isso se chama ilusão de competência. Quando você acha que você entende de uma coisa, mas você ainda não... Cara, você ainda não aprofundou naquilo, você ainda não conectou com outras coisas, você ainda não conectou com a vida real, você ainda não se aprofundou, né? E aí, na pedagogia tem esse significado. Da física a gente pode extrair a primeira lei de Newton, que é a lei da inércia, que diz o seguinte: objetos em repouso tendem-se a manter em repouso, em movimento tendem-se a manter em movimento, porque isso existe um referencial inercial. Ou seja, em quem você está se espelhando. Aham. Então, se o seu referencial é repouso, você vai tender a se manter nele. Uhum. Você tem que olhar para um referencial de movimento. Uhum. E aí você vai buscar aquilo que você quer. Falando nisso assim, seu filho chegou a conversar com você sobre o mentor dele, alguma coisa assim? Falou, tá adorando, né? Assim, ele tem falado muito sobre as experiências dele para essa fase do estudo dele, que está fazendo o pré, e tá muito feliz, assim. O melhor detalhe é esse, sobre É a o mais experiência. importante, né? É o mais importante, né? Outra Peraí, coisa, deixa eu Vitor, só- assim, só para complementar a questão do repouso e do referencial, é que o jovem tem tanta informação hoje que está recebendo o tempo todo, Ah, que ele ainda não buscou a referência real dele. sim. Então, quem é que você quer ser? Não, então, Quem é que você quer ser? E tentar pegar o background daquela pessoa que já é. Caramba, se aquela pessoa é dessa forma, o que fez dele aquilo? Isso é um dos feedbacks. Eu perguntei como é que estava a relação dele com o mentor dele, porque um dos feedbacks mais relevantes assim que a gente recebe é de que, poxa, o meu filho, ele admira bastante o mentor. Por quê? Porque é uma pessoa que tem a idade parecida, mas passou um pouquinho só. E esse tempo foi um tempo de muitas conquistas, né? Porque é um momento onde você, passa em medicina numa federal, ou você atinge coisas na sua vida que faz com que um adolescente olhe aquilo e veja, vou me inspirar nisso aqui, isso aqui facilita muito a minha vida. Então, assim, facilita não, isso aqui Colabora. Exatamente, me dá um norte. Porque é muito isso, né? Você ter um mentor não é sobre alguém que vai fazer por você. É alguém que vai te ensinar como você vai fazer para que você descubra ali a sua dinâmica de como é que você vai executar aquilo. Então, eu tinha perguntado disso porque eu acho que é importante pontuar de que um benefício muito grande de, além de você ter a sua família, o seu pai, a sua mãe como referência, você também ter alguém que tem uma idade mais próxima. Eu brinco muito lá na empresa dizendo que é como se fosse um irmão mais velho, que ele nem tá numa perspectiva de distância como um pai ou uma mãe, e nem ele é um amigo seu que tá no mesmo nível que você. Porque, claro, a gente aprende muito com amigos e tal, mas chega na hora de dar uma bronca, o irmão mais velho chega junto e chega exatamente. junto e parada, né? É muito bom. Então, eu gosto de utilizar essa dinâmica de você ter alguém que você respeita, de você ter alguém
que atingiu coisas que já são relevantes para a sua idade e você colocar essa pessoa em contato com o seu filho. Para quê? Para que ele possa ir criando dinâmicas de referência e ter mais uma boa referência na vida dele. Claro. Para facilitar esse processo. Na nossa conversa inicial, né, quando nos conhecemos e tratamos sobre essa dinâmica, a coisa que mais me chamou a atenção do propósito de vocês é nós ensinamos a estudar. Uma nova visão, uma nova maneira de organização. Então, assim, isso me conquistou. Não foi simplesmente ter ali alguém que ajude ele a fazer uma questão ou uma lista de exercício. Né? Porque isso não tem sido ensinado na educação tradicional, nas escolas padrões. Né? E assim, é difícil descobrir que não sabe. Né? E às vezes você descobrir isso tardiamente poxa, por que eu não tentei antes? Então, muito danoso. Então isso é aquela perspectiva do pai, né? Eu hoje fico buscando conhecer coisas para apresentar para os meus filhos que podem facilitar a vida dele nessa jornada que eles nem sequer estão sabendo. Não é todo mundo que conhece a Kaizen, não é todo mundo que pode pagar pelos serviços, né? Mas se você tem essa perspectiva, se não é a Kaizen, ele pode buscar um serviço semelhante que seja gratuito ou que seja, mas que colabore. Em algum momento da vida eu descobri que quando eu tinha dificuldade de me concentrar num documento muito complexo, se eu estivesse escutando música barroca, aquilo me ajudava muito. Né? E aí eu fui estudar porquê dessa história toda do 4D, de Bach, aquela coisa toda. E aí assim, você muda o seu panorama de vida naquele assunto que você tinha dificuldade. Então, o lifelong learning, que hoje é uma palavra da moda, de você mesmo num estágio bem avançado da vida, mas voltar para o aprendizado de uma outra disciplina que é necessária. Porque o tempo todo agora... O fundamento daquilo é relevante. O tempo todo agora está aparecendo coisas novas. A tal da inteligência artificial, um dia desse não era nada. Aí agora você tem blockchain, tokenização, e aprender mandarim, e blá, blá, blá. Ou seja, o mundo está recheado de novas funções que ou aprendemos. Né? Me puxando um pouco desse assunto aí... Com esse volume de coisa que a gente tem para fazer, né? Acaba também, os meninos hoje em dia têm muitas coisas para fazer. Então, dada essa rotina muito agitada, como é que você acha que, assim, os seus filhos conseguem? Pô, seu filho tá no Grêmio, não deixa de fazer o esporte dele. Quer dizer, deixou de fazer o esporte dele? Não, absolutamente. Pois é. Tá no Grêmio, não deixa de fazer o esporte dele. Como é que ele dá conta dos estudos e da vida pessoal? Assim, na sua perspectiva, como é que você vê ele dando conta de tudo isso? Além de contratar Kaizen, obviamente. Pois é. Ele já fazia isso de forma desorganizada, né? E conseguia, e eu acho que também não conseguia tudo na plenitude, porque sublimava algumas coisas por um cochilo no meio da tarde, e aquilo lá lhe dava uma letargia para estudar depois. E aí, quando era no final de semana, tinha que virar uma noite para poder estudar para a prova, aquela coisa. E aí, eu venho acompanhando o trabalho da Kaizen com ele, as planilhas, todo o trabalho, assim. E ele realmente organizou a vida dele num momento que é muito crítico, que é o terceiro ano. Onde você tem muita coisa para ser feita. Então, João era do Grêmio até pouco tempo atrás, levava muito tempo se dedicando a isso, é um trabalho belíssimo que ele fazia, assim, me orgulhava muito dele ter conquistado isso, até porque o fez crescer em outros aspectos da vida, né? Que também é uma coisa, assim, a assunção de responsabilidade ainda jovem. Né? As pessoas não querem assumir responsabilidade para nada. Não querem sequer organizar o aniversário do amigo surpresa, porque vai dar trabalho. Por que vai dar trabalho? Porque é muito mais fácil olhar um vídeo, é muito mais fácil mandar uma mensagem, é muito mais fácil uma série de coisas. Então, assim, essa organização da vida, ainda num estágio prematuro da vida, ainda como estudante, eu tenho certeza que isso vai fazê-lo ver que isso dá certo e levar para sempre, né? E ver que ele estruturar o outlook dele faz sentido. Que inclusive, é uma coisa que, se você não fosse bom nisso aí, você não conseguiria dar conta dessa quantidade de coisa. Né? Então, absolutamente. Eu acho que a escola é um ambiente muito
eu acho que a escola é um ambiente muito propício para a gente treinar essas habilidades que vão ser importantes para o longo prazo. Não é só uma questão de saber matemática ou saber química. É sobre dar conta das suas responsabilidades. Qual é a sua responsabilidade naquele momento? Ir bem na escola. Não deixar a peteca cair em relação ao Grêmio. Ter minha vida social ao mesmo tempo que eu não tenho o meu esporte, que eu tenho os meus estudos, enfim. Só que dar conta de tudo isso é muito difícil. É difícil. É por isso que quando a gente tem uma orientação e a gente começa a ter sucesso em tirar essas coisas do papel ao mesmo tempo, isso é muito... isso é muito importante para nós. É uma experiência e é um aprendizado muito importante para o resto da nossa vida. Sim. Porque aí você vai conseguir ser um bom profissional sem deixar a sua vida de lado, ser um bom profissional sem detrimento da sua família. Enfim, são aprendizados que acredito que todo pai quer que o filho desenvolva, né? Claro, claro. Então, puxando para isso, o que você comentou, né? Que o que te chamou mais atenção na nossa metodologia foi a questão de ensinar a estudar e não simplesmente ajudar ali pontualmente numa questão conteúdo. Exatamente. Mas assim, antes de conversar comigo, você já tinha conhecido a Kaizen? Já conhecia através de um familiar que era aluno de vocês e que já reportava sucesso na evolução escolar dele, né? Uhum. E a gente ficava interessado em conhecer. E confesso que não foi isso que me trouxe até você. Você sabe muito bem que teve uma outra confluência, né? Uhum. Que foi talvez até mais produtiva, né? Através de um amigo comum. E enfim, entendendo melhor a dinâmica de vocês e o propósito de vocês, eu de cara investi nisso, porque eu acho que era o melhor dos investimentos pro meu filho. Uhum. E então, vamos aqui. Qual conselho você daria para um aluno que, ele tem um desejo de se transformar num grande profissional? Assim, eu tô aqui, tô no primeiro ano do ensino médio ainda, no segundo, enfim. O que você falaria para esse estudante o que ele pode treinar agora que vai ser importante para ele lá na frente? Bem, primeiro assim, o jovem que está no primeiro ano, e aí uma inferência minha, o universo dele é o primeiro ano. Uhum. Ele acha que tudo está dentro daquela bolha, que os únicos amigos dele serão aqueles que estão lá, que serão eternos, e que o foco dele é o primeiro ano. Ele vai para o segundo ano, ele começa a abrir uma janelinha ali, que entra um raio de luz, e diz, opa, eu estou aqui já perto do pré, já estou me sentindo aqui um hominho, né? Uhum. Mas tampouco ainda tem uma consciência de futuro. Ele não observa, pelo menos penso eu, referências externas relevantes, né? Até porque está inundado num universo digital muito profundo. E também é por isso, do que a gente conversou mais cedo, é por isso que é muito importante a gente ter uma referência, né? Porque assim, como todo o seu universo é o primeiro ano, se você tem uma referência de alguém que tá dizendo, olha, esse conteúdo aqui ele vai ser, muito importante para você lá na frente. Esse conteúdo aqui você consegue desenrolar conectando com esse outro. Enfim, não que um conteúdo seja mais importante do que outro, mas a gente sabe que tem coisas habilidades que vão ser muito importantes para o nosso futuro, né? Mas sem dúvida alguma. Pode continuar. E aí, quando chega no pré, aí ele se vê lá numa situação de tudo ou nada. É uma dor muito grande que o jovem passa, porque ali ele está à beira de uma grande provação, uma cobrança gigante dele com ele mesmo e da família com ele, né? Ele não está confortável, ninguém entra no pré, por melhor aluno que ele foi ao longo da vida. Ele não entra confortável no pré, e aí já está numa idade que tem as relações sentimentais, a cabeça numa evolução de sentimentos. A personalidade se formando. Exato. Mas ele ainda está contido no universo escolar. Uhum. Né? E de repente desabrocha para a universidade. Isso também entra numa lógica de as coisas não são de curto prazo. O seu terceiro ano tem a ver de como foi bom o seu nono, o seu primeiro, o seu segundo ano. Então, assim, você... É isso que é importantíssimo a gente passar para a geração atual, de que nada se constrói da noite para o dia. Você tá lá no terceiro ano,
o quão bem você estudou no primeiro é extremamente relevante para aquele resultado que tá lá na frente. É igual na academia. Eu tô pegando um peso aqui de 50 quilos. Eu comecei com 10, né? Começa com 10, exatamente. E assim, é por isso que eu digo muito, muito para os nossos alunos cara, você não tá estudando hoje para fazer a prova amanhã. A pergunta é, como é que eu estudo hoje e eu não esqueço no ano que vem? Porque essa informação de agora vai ser útil para os outros anos. Sim. Vai ser útil para minha faculdade. Esse aprendizado de agora, ele vai ser útil para minha vida profissional no geral. Então, enfim, pode ir. Enfim, então, assim, eu concordo com você que o pré, ele começa no primeiro dia de aula do primeiro ano. Uhum. Então, o pré-vestibular tem 3 anos. Então, em algum momento você não levou a sério isso, você vai ter uma dificuldade a mais para recompor esse conteúdo que você não se dedicou. E às vezes até o cara leva a sério, mas ele tá estudando de um jeito que não é necessariamente o melhor pro longo prazo dele. Exato. Que é o que eu disse, tipo, você tá se matando de estudar perto da prova, e você pode até se dar bem na prova de amanhã. Por um acaso você deu bem na prova, né? Mas e aí, daqui 3 meses você vai lembrar daquela informação? Daqui 1 ano e meio você vai lembrar daquela informação? Isso muda muito. Uma coisa que eu acho que pesa muito nisso é porque é essa indefinição do que você quer ser da vida. Mas tampouco você tem que definir isso no momento prematuro. Isso até pode ser danoso, porque você vai criar, vai fazer uma escolha no momento que não lhe cabe, nem deve, né? Mas assim, eu detesto da geografia, eu detesto matemática, eu detesto biologia. Mas, gente, saber das coisas é o que lhe faz ser uma pessoa interessante. Uhum. Se você vai... abre as portas lá no futuro. Se você não decidiu o que você quer agora, o que você pode fazer é estar preparado para tomar uma boa decisão. O que deve é. Exatamente. Então, assim, ser interessante não é ser o melhor matemático, não é ser o melhor biólogo, não é ser o melhor químico ou historiador. Uhum. Ser interessante é ter conhecimento da forma mais ampla possível. E a hora de adquirir esse conhecimento é na época escolar. Uhum. É evidente que você tem um resto da vida para se aprimorar. Mas, você tem menos responsabilidade. Cara, a sua profissão é ser estudante. Isso significa que você só tem uma obrigação, estudar. Uhum. Então, por que não se dedicar um pouco a esse estudo? Essa mensagem, eu acho que ela não é bem passada nas escolas de uma forma positiva, mas muito impositiva. Uhum. E aí cabe, em grande parte, né, na maior parte, talvez, exatamente a família. Uhum. O suporte que uma companhia como a Kaizen pode dar, ela não terá sucesso nenhum se não tiver adesão da família. Uhum. Né? Então, assim, muito bacana essa atitude de você ter um podcast voltado para os pais dos seus alunos, que é o que vai transformar a coisa, né? Exatamente. O que você acha que é a principal coisa que a Kaizen vai agregar a um estudante hoje? No sentido, enfim, do que você achar importante comentar. Bem, eu acho que a experiência da organização da sua vida pessoal, de estudos, de esportes, de ter o final de semana preservado para poder descansar. Você está trazendo o mundo corporativo, a realidade do mundo corporativo, onde você tem que decidir se faz uma reunião com X ou com Y, se viaja ou não viaja, se tira férias ou não tira, se vai para o esporte ou vai rodar à noite trabalhando para entregar um trabalho que é muito importante. Essas decisões, que são decisões do dia a dia do profissional, você está mostrando a ele ainda na fase de aluno. Uhum. Então, isso já é uma primeira experiência adulta. É quase que um ser adulto com rodinhas ali, né? Para você treinar, que se organizando, tudo se consegue, né? Assim, Santo Agostinho tem uma frase muito interessante dizendo: não basta fazer coisas boas, tem que fazê-las bem feitas. Uhum. Então, assim, isso traça que o abrir o livro e fazer de conta que está lendo e ler um capítulo de um livro não vai resolver o seu problema. Uhum. Você tem que saber como estudar. Você tem que se organizar para poder estudar sem deixar sem deixar de lado a sua abstrair outros pensamentos para focar naquilo e acabar e fechar o livro dizendo: pronto, essa matéria eu estou sabendo, vou para a prova amanhã, confortável e vai dar tudo certo. Não deu porque não estudou o suficiente. E aí vamos para a próxima. Vamos para a próxima e caramba, tem tantas oportunidades a vida, né? A vida não deixa de ter... A vida nos permite recuperações e provas finais infinitas. Uhum. Então, a gente está sempre ali
todo dia tem uma prova final e uma recuperação para a gente refazê-la e passar e ir para o próximo estágio. Uhum, né? Legal. Eu acho essa parte que ele falou de Santo Agostinho. Eu acho que essa parte de Santo Agostinho é um excelente começo de corte, né? Tipo, a gente tá falando sobre tudo isso aqui de longo prazo, mas, tipo, o corte de... Pô, Santo Agostinho fala que não adianta fazer, tem que fazer muito bem feito. Isso é um excelente aprendizado. Pô, tem muito aprendizado legal. Tá bom, então... Pô, Raul, agradeço demais aqui sua presença. Acredito que o pessoal que tá em casa aí vai gostar muito desse episódio, vai tirar muitos aprendizados, muitos insights, e é isso. Eu que agradeço, não sei nem como agradecer isso tudo, eu um pouco nervoso aqui para falar tudo isso, mas estou à disposição. E de antemão já agradeço pelo trabalho que vocês estão fazendo juntamente com meu filho, que hoje é aluno de vocês. Valeu.